Muito bem. Boa noite a todas, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas, e eu já estou deixando aqui a gratidão para vocês que estão entrando, que vão me acompanhar aqui ao vivo, que vão poder fazer questões, vão poder conversar sobre esse tema super importante. Deixa eu virar aqui. E boa noite para quem, sejam todos bem-vindos também, para quem vai assistir aí no conforto do seu horário. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, assim como a Ana Cristina, todo mês nós temos uma aula, uma sessão de aula totalmente gratuita, que eu chamo de circuito sistêmico. Começou como roda. Ok, Amanda, gratidão. Eu vou treinar, tá? Hoje eu vou, como vocês falaram que estão me ouvindo bem, eu vou gravar sem microfone e aí eu aprendo a usar o microfone. Bom, e todo mês nós temos um tema. O mês passado foi Pais Narcisistas, está lá no meu canal do YouTube. Já falamos sobre vários temas. E como não é uma roda, a gente acaba ficando quietinho assim. Eu pensei no circuito. E aí eu troquei o nome. Ficou como circuito sistêmico. E toda abordagem que eu trago hoje é especificamente dentro da filosofia sistêmica. E hoje o nosso tema, então, é o feminino e o masculino, né? Novamente, estamos olhando para esse tema dentro dessa abordagem sistêmica, certo? E dentro da abordagem sistêmica, pessoal, eu coloquei alguns pontos importantes que as pessoas me perguntam em consultório. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu trouxe acho que 8 ou 9 pontos sobre o feminino e o masculino, inclusive exemplo, que é o que mais me pedem. E depois, se vocês tiverem dúvida, por favor, me perguntem. Combinado? Seja bem-vinda, Eduardo. Seja bem-vinda, Cláudia. Boa noite. Muito bem. Então, dentro da abordagem sistêmica, esse conceito de feminino e de masculino, ele está ligado à ideia de que cada pessoa carrega em si esses aspectos associados tanto ao feminino quanto ao masculino. Nós não estamos falando de gênero, tá? Para quem está entrando agora, está começando a conhecer agora, né? A abordagem sistêmica, quando falamos do feminino e do masculino, nós não estamos olhando para o gênero, é uma questão mesmo de aspectos associados a esse feminino, a essa energia feminina e essa energia masculina. E quando esses aspectos estão feridos, dentro da constelação a gente fala muito isso. Você está em desalinho com o seu feminino, com o seu masculino, você está com o seu feminino ferido, significa, então, que há desequilíbrios ou traumas nessas energias arquetípicas, que é o feminino e o masculino. Deixa eu ver se eu... Epa, será que eu coloquei errado? Espera aí que pediram para entrar. Será que eu não deixei ela entrar? Gente, me pediram aqui para entrar. Deixa eu ver aqui. Mas eu espero que eu não tenha feito aqui errado. Voltando. Deixa eu retomar aqui meu ponto. Eu estava falando da questão do ferido, né? Então, quando ou o masculino ou o feminino a gente diz que está ferido, significa então que há esse desequilíbrio entre essas duas energias. Pode ser trauma? Sim, com certeza. Traumas não ressignificados. E nós somos constituídos de 50% das células da nossa mãe e 50% das células do nosso pai. Isso também faz com que a gente entenda que somos 50% feminino, 50% masculino. Mas nós estamos nos referindo a essa capacidade de energia,
onde o feminino vai representar qualidades como receptividade, intuição, cuidado, devoção, e o masculino é essa força maior, é a força da ação, da força mesmo, da determinação, da aventura, da proteção. E quando essas energias estão feridas, estão em desequilíbrios, vai trazer uma série de dificuldades na nossa vida. Ou seja, vai expressar uma série de conflitos, vão impactar, né, de uma forma não tão boa a nossa vida. O equilíbrio traz para a gente para uma vida saudável, para uma vida equilibrada. Por exemplo, um feminino que está ferido, ele vai se manifestar em dificuldades para receber ajuda. Eu estou aprendendo muito hoje. Por quê? Porque eu tinha um feminino muito ferido, então eu tinha uma dificuldade imensa de compartilhar, né? De dividir, olha, eu preciso disso, de receber essa ajuda, de delegar. Vai ter um padrão, muitas vezes, de submissão excessiva, a falta de autoestima, vai ter muitos problemas de relacionamento, tanto o homem quanto a mulher. Quando ele tem esse desajuste no feminino, ele vai ter essa série de interferências, de conflitos, e mais alguns que eu estou trazendo para vocês também. Mais alguns aqui. Quando o masculino, o nosso masculino, está ferido, ele vai se manifestar em agressividade. E uma agressividade que muitas vezes pode ser descontrolada. Na dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Também a falta de iniciativa, desequilíbrio de poder nas relações. Dentro da constelação, a gente consegue trabalhar todos esses aspectos que estão feridos e muitas vezes identificar as origens desses desequilíbrios, que também estão relacionados a padrões familiares, a traumas passados, a busca por uma cura de aceitação, de integração, de ressignificação dessas duas energias. Isso pode ser feito através de uma constelação? Sim. Só a constelação? Não. Eu digo sempre que a constelação é o início da cura, mas também através de exercícios terapêuticos, terapia, principalmente terapia sistêmica, meditações, visualizações criativas, hipnose, são outras ferramentas que vão ajudar ao equilíbrio feminino. Precisa fazer tudo isso, Bel? Não, não precisa, porque nós não sabemos o desequilíbrio dessas duas forças em você. Eu sempre falo que cada pessoa é única e cada pessoa precisa de um projeto de intervenção diferente do outro. E agora, tem muitas constelações que traz muito à tona essa questão do feminino e do desequilíbrio, e do masculino em desequilíbrio. E quando nós reconhecemos que o nosso feminino, que o nosso masculino está nesse desequilíbrio, que está ferido, né, dentro de nós, fica mais fácil para a gente trabalhar com esse equilíbrio. Porque se eu não sei que eu estou doente, eu não busco por remédio. Se eu não sei que eu tenho esse desequilíbrio, eu não olho para mim com amor para que eu possa trazer esse equilíbrio dessas duas energias. Porque essas duas energias me compõem esse meu todo. Então, é importantíssimo o autoconhecimento, para que eu possa trazer essa harmonia nas minhas relações que eu tenho, em primeiro lugar, comigo mesmo. Depois, com as pessoas, com as situações que eu vivo nesse meu dia a dia. E essa energia feminina e essa energia masculina, de acordo com essa teoria, né, das polaridades, que eu já falei que não se refere a gênero, mas sim a qualidades e características que são associadas a cada uma dessas energias, elas se expressam tanto na energia feminina quanto na masculina em diversas situações. Eu vou trazer para vocês agora alguns exemplos dessa energia feminina. Nutrição e cuidado. Uma pessoa expressa energia, tanto o homem quanto a mulher.
ele expressa essa energia feminina ao nutrir, ao cuidar de outras pessoas, demonstrando empatia, compaixão, apoio emocional. A gente sempre fala que se eu tenho uma energia feminina em equilíbrio, eu tenho empatia, eu tenho compaixão. Se eu trabalho com vendas, ali eu estou cuidando do meu relacionamento, eu estou usando a minha energia feminina. E não tem como eu falar, aqui eu estou só na energia feminina, aqui eu estou só na energia masculina. Porque elas se complementam. Para eu ter clientes, para eu fidelizar os clientes, eu tenho que ter essa energia feminina equilibrada com a masculina. Por quê? Porque para eu nutrir esse meu cliente, fidelizar esse meu cliente, eu uso da energia feminina. Mas para eu fidelizar mesmo, para que esse cliente permaneça, eu preciso da ação. A ação é uma energia masculina. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá? Um outro ponto que é fortíssimo na nossa energia feminina, que é a intuição e conexão emocional. Se eu não tenho conexão com o outro, eu não consigo. Quantas pessoas chegam para mim e falam, eu não consigo me conectar nos meus relacionamentos? Todos os relacionamentos são superficiais. Por quê? Porque eu não consigo essa conexão emocional. E até comigo mesmo. Porque quando uma pessoa não se conecta com a sua própria intuição, e buscando compreender as suas emoções, as necessidades dela e dela com o outro, ela está com dificuldade de expressar essa energia. A gente fala muito que a nossa criança, ela é a representação da nossa criatividade, mas a criatividade e a expressão artística é puramente energia feminina. Então, quem tem dificuldade para criar situações diferentes, para resolver, e eu não falo só na expressão artística, no sentido assim da arte, mas eu falo na resolução de conflitos que nós temos no dia a dia. Eu preciso dessa criatividade, eu preciso dessa expressão artística, que é a forma da minha energia feminina se representar. E na masculina? Tomada de decisão e liderança. Eu tenho dificuldade de liderar, eu tenho dificuldade de compartilhar pontos de vista. Desequilíbrio na energia masculina. Tomada de liderança, tomada de decisão e liderança é 100% energia masculina. E quando uma pessoa assume um papel de liderança, que ela toma decisões, que ela fornece orientação, é um exemplo muito claro, muito rico do uso da energia masculina. Foco, ação. Tem muita gente que fala, eu não consigo focar, eu não consigo ter metas, eu não consigo ter objetivos. Desequilíbrio dessa energia maravilhosa que é a nossa energia masculina. Todas as situações que exigem foco, direcionamento, é para lá que eu vou, eu tenho propósito, eu tenho uma ação assertiva, é um exemplo do uso da nossa energia masculina, independente se somos homens ou se somos mulheres. Resolução de problemas e desafios, o enfrentamento pragmático desses desafios, essa busca por soluções concretas, também é a força da energia masculina. Senão, eu não resolvo. Então, esses são apenas assim alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês. E eu estou trazendo também para reforçar, nós como mãe, aqui o Eduardo como pai, e a maioria que tem os seus pais, como que a gente enxerga numa mãe a energia feminina e a energia masculina? Porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu me separei, meu marido está muito distante, agora eu vou ter que ser mãe e pai? Não, você vai ser mãe. Só que você vai ter que exercer a função materna e a função paterna. Ou seja, você vai ter que levar os seus filhos a desenvolver essa energia e equilíbrio da feminina e da masculina, e você vai ter que saber usar a sua energia feminina e a sua energia masculina nas tomadas de decisões com seus filhos. Se essa mãe não conseguir colocar limites,
ela está em desequilíbrio, nos filhos, ela está em desequilíbrio com a energia masculina dela. Então, a energia feminina no papel materno é expressa através da nutrição emocional, da intuição materna, da compaixão, da empatia, daquele cuidado carinhoso. Por exemplo, uma mãe pode se conectar emocionalmente com seus filhos, pode nutrir emocionalmente os seus filhos, dar suporte emocional, criar um ambiente de cuidado, de proteção, manifestando assim essa energia feminina no seu papel materno. Enquanto que essa mãe, ela vai exercer a energia masculina através de qualidades como assertividade, proteção, estabelecimento de limites e regras, disciplina, força. Percebe que a mãe pode assumir tanto o papel assertivo ao tomar decisões importantes para a família, estabelecendo limites consistentes, fornecendo uma estrutura, transmitindo segurança emocional e física, demonstrando essa energia masculina no seu papel materno. Então, uma mãe, ela não precisa esperar o marido chegar para poder trabalhar, corrigir, disciplinar um filho. Ela tem que usar dessa força masculina que ela tem para disciplinar esse filho. Tudo bem até aqui? Se quiserem fazer alguma pergunta, pessoal, por favor. Vamos lá. Eu estou colocando como a função de uma mãe, né, em ambas essa energia feminina e masculina, que essas energias podem coexistir e ser expressas, visando assim uma harmonia, um equilíbrio entre compaixão, cuidado, assertividade, que são características fundamentais no desenvolvimento de uma criança, dentro de uma dinâmica familiar. Tanto a mãe quanto o pai são possíveis para eles expressarem essas qualidades associadas a essa energia feminina e essa energia masculina. O pai, por exemplo, quando que um pai expressa essa energia feminina? Através de qualidades, quando ele demonstra compaixão, quando ele nutre os seus filhos emocionalmente, quando ele tem essa empatia de se posicionar no lugar desses filhos, quando ele tem o cuidado afetivo, quando ele consegue se conectar emocionalmente. Quando ele, vamos dizer assim, ele compreende essa emoção que o filho está expressando. Ele traz uma compreensão para lidar com as emoções dos seus filhos. Isso vai fazer com que ele construa um ambiente de confiança, de apoio emocional, de segurança. Nesses exemplos que eu estou passando agora, é um exemplo típico desse pai utilizando da sua energia feminina na relação que ele tem com seus filhos. E a energia masculina? Da função do pai: proteção, disciplina, firmeza, assertividade e estrutura. Por exemplo, um pai pode assumir um papel protetor, estabelecer limites claros, fornecer estrutura e direção, oferecer um senso de segurança física e emocional, demonstrando essa energia masculina na sua função materna. Então, assim, na função de mãe, como na função de pai, esse equilíbrio das energias feminina e masculina, elas coexistem e são expressas de uma maneira harmoniosa. E elas estão sempre promovendo um ambiente familiar equilibrado, que se construa ali dentro a compaixão. Eu só consigo construir no meu filho a compaixão quando eu tenho a compaixão. E a compaixão vem desse equilíbrio feminino e masculino. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que colocar a minha empatia com firmeza, com um senso de proteção, de uma estrutura sólida. Quando eu junto essas duas energias, eu vou ter um desenvolvimento saudável da minha criança. E eu vou construir uma dinâmica familiar equilibrada. Certo? Tá.
Se depois, no final, então, eu estou vendo que a maioria aqui fechou a câmera, né? Se vocês fizerem alguma anotação e quiser me perguntar depois, por favor. E a gente vai conversando. E aí, hoje, se fala tanto de prosperidade financeira, todo mundo está querendo crescer financeiramente, e me perguntam sempre, quando eu tenho esse desequilíbrio entre o meu feminino e o meu masculino, como fica a minha prosperidade financeira? Ela é afetada? Sim, ela é muito afetada. Porque a prosperidade financeira, ela também está ligada a aspectos emocionais, psicológicos, a padrões de comportamentos, a crenças limitantes que influenciam muito na nossa visão e na nossa maneira de lidar com o dinheiro e com a abundância. Quando o feminino está ferido na nossa relação, em relação à nossa prosperidade financeira, isso vai se manifestar em dificuldades de receber financeiramente. Quantas pessoas têm dificuldade de cobrar pelo seu trabalho? Autossabotagem, quando se trata de oportunidades de ganho, sentimentos de desvalorização, não, sabe a crença de não merecimento? Afeta, sim, afeta essa capacidade de buscar e de receber abundância. Por exemplo, uma pessoa com o feminino ferido, ela vai se sentir não merecedora. Ela vive numa crença de escassez, porque ela não sabe receber. Então, ela se sente indigna de receber mais dinheiro, de ser promovida, de investir em si mesmo. Por quê? Eu não vou fazer os cursos. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Pelo medo de fracassar. Só que eu digo sempre que, na verdade, nós temos medo do sucesso, porque fracasso já somos. Se eu tenho esse desequilíbrio do feminino e do masculino, eu já vivo num fracasso. Então, eu tenho medo, na verdade, do sucesso. Por isso que eu me escondo nessa ideia de que eu tenho medo de fracassar. E aí, dentro dessa prosperidade, se eu tenho o feminino ferido, eu também tenho o masculino ferido. Eu não consigo ter 50% do meu masculino e o feminino ferido de mais ou ferido de menos. Se os dois estão, se eu tenho um, é porque o outro também está em desequilíbrio. E dentro da prosperidade, também, essa falta do masculino também vai afetar. Por quê? Porque ele se manifesta em comportamentos de controle excessivo em relação ao dinheiro, na impulsividade financeira, dificuldade de impedir ajuda e assumir riscos, mesmo que sejam calculados para investir, para expandir financeiramente. Por exemplo, uma pessoa com masculino ferido, ela pode agir com excesso de cautela, o que vai impedir de arriscar em oportunidades que poderiam trazer prosperidade. São aquelas pessoas que querem pensar, analisar, mas não tomam atitude. Permanecem na mesmice, naquela vida medíocre de sempre. E quando a gente olha para isso, quando eu olho para o feminino e para o masculino em relação à prosperidade financeira, eu consigo abrir, né, um caminho para uma relação muito mais saudável com o dinheiro e com a abundância. Isso também pode ser feito por várias ferramentas, como eu já citei: constelação, meditação, terapia sistêmica, enfim. Visualização criativa ajuda muito, exercícios de reapropriação desse poder pessoal em relação ao dinheiro, enfim. E os pontos principais é eu entender o quanto há de autocompaixão em mim, o quanto eu tenho de estima comigo mesmo, quanto eu confio na minha própria capacidade de prosperar, ou seja, quanto eu acredito que eu mereço. Uma coisa é eu falar, eu mereço crescer, eu quero crescer. Outra coisa é eu estar conectada com essa crença de que realmente eu mereço crescer. Se eu não tiver o feminino e o masculino no equilíbrio, eu não consigo me conectar a nada. Porque o que é a conexão? A conexão significa
Eu vou nutrir essa minha relação, eu vou nutrir as crenças fortalecedoras, mas eu não vou manter, porque para eu manter é ação, é força do pai, é força do masculino, desculpa. Oi, Cláudia, pode perguntar. Olha só, é certo a gente observar, né? É certo dizer se a pessoa, por exemplo, eu estou com dificuldade de cobrar, de aceitar o sucesso. E aí você disse que é o masculino e o feminino desequilibrado. Eu preciso olhar para onde? Para essa pensar, né? Em olhar para essa mãe que não equilibrou o feminino e o masculino dela, ou para o pai que também não trouxe ou o feminino ou o masculino. Você precisa olhar para esse feminino e para esse masculino seu agora. Porque a sua mãe e o pai podiam te dar, eles já ofereceram, eles já te deram. Agora é contigo. A reforma, a mudança, a transformação é nossa. Então, é o seguinte, não adianta você falar, ai, meu Deus, eu não recebi o feminino, a minha mãe era totalmente... Por quê? Porque mãe tem feminino e masculino, pai tem feminino e masculino. Muitas vezes a gente não recebe o feminino da mãe, mas a gente recebe o feminino e o masculino do pai. Pensa, por exemplo, numa mãe que falece no momento do parto e esse pai resolve criar esse filho. Ele vai exercer a função materna e a paterna, ou seja, ele vai, na verdade, desenvolver, ajudar essa criança, esse filho, a desenvolver energia feminina e masculina nesse filho. Então, tudo que eu recebi do meu pai e da minha mãe, eu recebi até os 18 anos. A partir de 18 anos, é comigo. É eu que vou responder por aquilo que eu recebi ou deixei de receber. Como eu faço isso? Olhando para mim. Eu já sei que eu tenho problema de relacionamento. Eu já sei que eu tenho problema de prosperidade. Eu já sei. Como é que eu faço? Eu vou olhar para o meu feminino e para o meu masculino, porque eu tenho aqui dentro de mim. O doutor Freitas, Fernando Freitas, ele fala assim: hoje você pode ser a melhor mãe e o melhor pai para você. E eu digo, hoje você pode fazer o melhor para equalizar o seu feminino e o seu masculino. Depende de nós, apenas de nós. É fácil, Cláudia? Não. Por quê? Porque por muitos anos nós não sabíamos desse conhecimento, nós não tínhamos como acessar esse conhecimento. E para você acessar esse conhecimento, você vai ter que desconstruir todas essas crenças. Por isso que não é uma atividade só. Primeiro de tudo, eu preciso aceitar que eu tenho esse desequilíbrio nas duas energias. E aí eu preciso curar. A cura nem sempre é rápida. Fizemos uma constelação, pronto, já está na harmonia. Muito pelo contrário. Constelação é o início da cura. Aí você tem todo aquele repertório de transformar no seu dia a dia. O que adianta você fazer uma constelação, você equilibrar o feminino e o masculino, eles te autorizarem a você ir para a vida, aí você vem para a vida e fica com medinho. Não tem como. Então, é um trabalho em conjunto. E muitas vezes, mesmo a gente sendo terapeuta, nós precisamos de um outro olhar do terapeuta para que a gente amplie a consciência. Porque se a gente fica só na gente e a nossa consciência é isso aqui, você vai ficar só nisso aqui. Então, por isso que é importante momentos como esse de hoje, por isso que é importante participar de várias constelações, por isso que é importante você fazer terapia para que você possa ampliar a sua consciência. E aí sim você ir construindo, é construção, é cognitivo, é aprendizagem, esse controle, certo? Senão você não consegue. Lembra disso, é construção, é aprendizagem. Se você aprendeu a ter o descontrole, agora você vai ter que aprender a ter o controle. Respondi? Fala, Gabi. Eu acho que você respondeu a minha dúvida já respondendo a questão dela. Porque eu ia perguntar assim, como que eu observo no meu dia a dia esse desequilíbrio, né? Então, como que eu consigo observar dentro da situação o que eu preciso equilibrar do masculino e do feminino?
a maneira com que você resolve a sua situação, as situações dos seus conflitos. Você é uma pessoa que, quando você resolve, você tem empatia, você se posiciona no lugar do outro? Ou é só o seu ponto de vista que é importante? Você resolve com agressividade? Só usando essa energia masculina? É muito importante, Gabi, nós sairmos desse piloto automático que a gente assume para a nossa vida e a gente vai e começa a observar a nossa atitude. Eu estou nutrindo essa relação? Ou só existe eu? Mesmo que seja um conflito. O quanto está existindo na resolução desse conflito essa outra pessoa? E se ela precisar, se você precisar tomar uma atitude mais fechada, mais firme, não é porque você está usando em desequilíbrio a tua energia masculina, mas é porque você precisa botar limite nessa relação. Por exemplo, com um cliente. Esse cliente vai, apronta, você acolhe. Apronta de novo a segunda vez, você acolhe. Chega uma hora que você tem que virar as costas, por amor, para que ela possa perceber e visualizar que esse comportamento dela está interferindo não só na relação de cliente, mas na saúde, por exemplo, da tua empresa. E como você vai observar isso? Como você vai entender se você tem ou não essa energia? Através da tua atitude. No relacionamento amoroso, a mesma coisa. Você está doando e recebendo na mesma proporção? No amor é dos 50%? Ou você doa demais, ou você recebe demais? Eu tenho um desafio nessa coisa do dar e receber, assim, de entender qual é o... em qualquer relação, assim, entre pessoas, entre tudo. Eu acho que eu tenho a tendência a doar mais e sem entender como que eu recebo aquilo. E aí, quando me dá consciência que eu preciso receber, porque a lei tá desequilibrada e eu vou receber qualquer merda, porque ela vai ter que me entregar qualquer merda, eu fico, eu fico Qualquer pensando. merda serve, porque eu preciso... Ela vai ter que me entregar qualquer coisa, ela vai ter que alinhar isso, né? A gente vai ter que equilibrar. E agora ela não vai me entregar o que eu quero, mas vai me entregar qualquer coisa que ela está disposta a me entregar. E aí eu fico pensando, e agora, como é que eu consigo o equilíbrio? É exercício. Então, é o seguinte, como é que eu estou comigo? Porque se eu aceito qualquer merda, eu quero receber, e um pontapé no meu traseiro já é algo, né? A gente vive muito isso. Mulheres são espancadas aí à torto e direito, por quê? Porque elas precisam receber, a forma que elas entendem de amor. Isso não é amor. E se você aceita qualquer merda, é porque você não tem o amor próprio, você não tem a autocompaixão, você não tem a empatia por si mesma. E isso está faltando o quê? O feminino em você. Feminino, gente, não tem nada a ver com feminilidade, com o movimento feminino. É energia de segurança, de amor, de saber colocar o sim ou não de uma forma assertiva, de saber, junto com a força masculina, falar, ó, acabou, a tua vez já passou. Já te dei todas as possibilidades possíveis, agora eu sigo para a vida. É só olhando para a gente. Porque assim, ó, é muito interessante, eu faço esse exercício comigo. Quando acontece alguma coisa comigo, eu saio de mim. Sabe aquele exercício que eu faço do diagnóstico, que eu falo para vocês, você vai ver a planta baixa da sua vida? Então, isso eu uso para mim. Eu saio de mim, me coloco lá no alto de uma montanha, olhando para baixo a minha vida. E eu digo assim, se essa pessoa tivesse me contando essa história que eu estou vivendo agora, eu iria falar para ela o quê? A tua atitude foi certa? Você demonstrou amor consigo mesmo? Você demonstrou empatia com o outro? Como eu iria fazer a leitura se fosse uma outra pessoa que estivesse me contando? Isso ajuda muito, Gabi, no dia a dia. Outra coisa, como você se trata? Você errou. Né? Tem gente que bate na cabeça e fala, nossa, mas eu sou uma burra. Errei de novo. Ok? Perfeito, Simone.
Tá, se fosse uma outra amiga sua que estivesse chegando e falando, Gabi, fiz isso, Gabi. Ai, mas eu bati tanto na minha cabeça, eu dei tanto chicotado. O que você ia falar? Amiga, não faça assim, não precisa. Percebe? Você nutre o outro. E aí você se dá chicotada. Falta o quê? Equilíbrio. Então, como é que você vai perceber? Observando o teu comportamento. Primeiro consigo mesma. Como você se acolhe? Como você se aceita? E depois, como é a sua relação com o outro? Acho que, então, primeiro eu, né? Primeiro eu, depois o outro. Ninguém dá o que não tem. Se você se dá chicotada quando você erra, quando você faz alguma coisa 2, 3 vezes, né, repete padrão, e você já tem a consciência que você está repetindo esse padrão, mas você vai se chicotar, a partir do momento que você se chicoteia, existe isso, que você se agride, qualquer pessoa vai agredir você. O outro só te respeita se você se respeitar. Deu para mais ou menos para entender, Gabi? Oi, Cláudia. E aí, seguindo, isso entra a dificuldade de receber, por exemplo? Sim. Quem não tem prosperidade, quem não tem abundância, é porque não sabe receber. E eu por quero. Conta desse... Eu não... Sim. Não é isso. Eu sou assim. Presta atenção. Você se chicoteou. Se agrediu. O que você merece? A abundância do amor, a abundância do dinheiro, a abundância da saúde, a abundância do reconhecimento? Ou você merece pancadaria, contas para pagar, carro que bate sem... você está parado lá, vem, bate no teu carro, entendeu? A casa cai. O que você precisa? Qual é a forma de amor que você escolhe para você? E aí eu volto lá, eu só me conecto quando eu tenho o equilíbrio. Se eu não tenho o equilíbrio, eu não me conecto. Você quer prosperidade? Seja prosperidade. Que doido, né? A gente acha que a gente é tudo isso, né? A gente acha que a gente, eu quero receber tudo de bom, mas com o nosso lá só que escondidinho... aí você se percebe até a forma com que você come. Sabe quando você chega correndo na sua casa, que você come na própria marmita? Ah, não vou nem colocar no prato, não tem ninguém vendo. É isso que você merece? Então, o olhar que eu tenho, desculpa, para mim, é assim, eu ganho dinheiro, ganhei. Fiz uma cliente, por exemplo, ela foi lá e pagou à vista. Eis que queima o chuveiro, quebra o carro. Eu não quero que aconteça isso, mas acontece, por exemplo, né? O dinheiro multiplica, certo? Só que para ele multiplicar, ele precisa ficar. Nós, mulheres, temos o útero, nós multiplicamos vida. Só que é o homem que faz ficar, é a energia masculina, né? A gente fala homem e mulher, mas é a energia masculina que faz o dinheiro ficar na sua mão. Relacionamento amoroso, nós acolhemos, nós nutrimos o relacionamento amoroso, mas nós só temos um relacionamento amoroso saudável se eu tenho a minha energia masculina, porque é a minha energia masculina que vai fazer com que esse relacionamento dure. E a mesma coisa o meu companheiro. Ele precisa nutrir, então ele vai usar da energia feminina, mas ele só fica comigo se ele tiver a energia masculina para nutrir esse relacionamento. Percebe o quanto é importante esse equilíbrio? Senão, não fica. Você ganha dinheiro pra caramba. Ok, perfeito. Então, a tua energia de gerar, você percebe que você gera projetos, que você gera uma energia de criação, mas você não fica. Você não multiplica. Você aborta os seus resultados. É aborto. Por quê? Olha o desequilíbrio. Respondi? Certo? É lindo, não é? Quando a gente olha para isso. Oi, Cláudia, desculpa.
Desculpa, eu estou falando, tem mais um montão. Você vai falando e as coisas vão assim pulando, né? Aham, com Mas é certeza, isso. com certeza. E é muito lindo esse conhecimento, né? Quando a gente começa a entender. Oi, Ana, pode falar, bem. E o interessante é que, se nós formos olhar somente uma única dinâmica para isso, nós ficamos no observador somente do equilíbrio entre dar e receber. Não percebe essa outra observação, né? Eu estou falando por mim, entendeu? Eu estou falando por mim. Eu já fiz vários cursos, Bel, vários cursos. E eu sempre digo a você que com você eu estou sempre aprendendo mais. Eu acho que o fato de você buscar a neurociência, buscar outros domínios de estudo, faz com que a gente possa ampliar mais ainda. E isso, eu volto à tona a minha constelação, né? O equilíbrio, o desequilíbrio que estava em mim também do masculino e o feminino, que nem voz eu tinha, que até a Cláudia disse que a minha voz mudou, né? E eu observei isso. Eu disse, gente, a gente só observa o equilíbrio entre o dar e receber. A gente tem que ter o equilíbrio nisso. Mas só que não é só isso, é muito mais do que isso. Aí a gente vem naquela observação. O dinheiro é a cara da mãe, é a forma como você vê a mãe, é a forma como... E não é só isso. Seria muito fácil se fosse, né? Sim, com Ô, certeza. caramba, eu sou consteladora, estou indo para o 8º ano, sou terapeuta indo para 15 anos. E aí? A Cláudia, quantos anos tem? Você, quantos anos tem de terapeuta? Se fosse só assim, por que nós não somos abundância, né, e prosperidade em tudo? Porque ser abundante, ser próspera, é no relacionamento, é na saúde, é no profissional, é consigo mesma. Senão eu tenho um pilar forte, mas eu não sou abundante nem próspera. Então, eu tenho que ter essa visão ampla. Que são vários fatores. São vários fatores. E outra coisa, a gente olha para o dar e o receber, mas nós não temos equilíbrio entre o dar e o receber. A gente conta mentira que nós temos. E enxergar isso, Bel, é muito importante. Eu falo isso também para mim, como mãe que sou, né? Que tenho que ter esse equilíbrio entre o masculino e o feminino, justamente na criação dos meus filhos, né? Eu agora vou ser mãe solo, né? Nessa situação toda, e olhar para isso é muito importante, né? É muito importante. Tudo isso que você está colocando hoje, e nas outras também, né? Nos outros. Eu acho que esse momento, esse movimento que você está fazendo, da gente estar também participando com você, está sendo bem fantástico. Ai, que bom. Eu senti falta, eu senti saudade, as outras duas eu fiz fechada. Gravei, foi... Nossa, eu falei, não, deixa eu vir aqui, porque eu preciso nutrir o meu emocional feminino. Eu preciso saber se aquilo que eu estou falando, se está chegando até vocês. Que bom que está fazendo sentido, que vocês já estão me dando esse feedback, porque a gente vai construindo uma rede de conhecimento. Eu só mudo, assim, olha, eu amo essa frase do Pequeno Príncipe, um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Um sonho que se sonha junto se transforma em realidade. Então, quando a minha crença positiva, fortalecedora, junta com a crença de vocês, eu acredito que a gente constrói uma conexão maior. E essa conexão maior muda a minha visão e muda de vocês. A gente não muda, eu mudo eu sozinha, mudo, mas para eu mudar sozinha, eu preciso do outro. Né? Alguém estudou e fez o papel comigo que hoje eu faço com vocês e que vocês vão fazer com vocês mesmos e vão fazer com as pessoas que vocês se relacionam. Então, percebe que a gente vai criando, primeiro eu crio um mundo melhor dentro de mim, depois eu vou criando um mundo melhor fora de mim.
E para eu poder ter o equilíbrio do dar e o receber, para eu poder ser abundância, ser prosperidade, eu tenho que ser primeiro. Eu não vou entrar aqui nos níveis de amor, mas eu só chego. Eu só amo o outro quando eu me amo. Essa história de que, ele terminou comigo, eu estou morrendo. Você não tem amor próprio. Porque se você tivesse mesmo amor verdadeiro, você deixaria ele ir. E ficaria numa boa, sabendo que ele passou do período que ele precisa passar ali na tua vida. E assim em todas as situações. Certo? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Quando a gente reconhece, né, esses aspectos feridos do nosso feminino, do nosso masculino, estou voltando aqui, estou trazendo vocês para a prosperidade de novo, tá bom? Prosperidade financeira. Nós vamos criando um espaço aqui dentro, um espaço interno, que a gente fala aqui, mas é tudo no cérebro, combinado? Mas esse espaço, ele vai ser mais harmonioso, ele vai ser mais receptivo para a gente atrair e manter a abundância na nossa vida de uma forma muito mais equilibrada. Eu atraio energia feminina, eu mantenho energia masculina. E com isso, vai facilitando a transformação das nossas crenças limitantes, da queda de padrões de autossabotagem, vai nos fortalecendo para uma relação muito mais saudável e próspera com o dinheiro e com a riqueza. Muito mais. Por quê? Porque essa concepção comum nas nossas práticas, a gente vai aprendendo a trazer e aprendendo a usar. Intuição, empatia, conexão, aos padrões do sucesso pessoal, dos relacionamentos saudáveis, que são as qualidades masculinas: ação, assertividade, realização, que estão ligadas ao sucesso, que estão ligadas às finanças e ao sucesso material. E essas interpretações são simbólicas. E a gente não pode entender elas de uma forma, interpretadas assim de uma forma literal. Nós precisamos entendê-las nessa interação, como um equilíbrio dentro do sistema. Em vez de atribuir papéis fixos de sucesso, como a Cláudia falou, a mãe é a cara do sucesso, o pai... Não, existem um equilíbrio, uma intersecção, uma interação entre essas forças, né? E principalmente dentro da prosperidade financeira. Eu não posso atribuir papel fixo de sucesso, de relacionamento, de finanças a essa energia feminina ou a energia masculina. Eu tenho que entender que elas têm integração. E isso é essencial para que nós possamos compreender essa complexidade que vai gerar generalizações excessivas e, principalmente, Cláudia, simplificações de papel, que se coloca uma simplificação do papel de gênero. Mãe é isso, pai é isso e pronto. E não é assim. É complexo esse processo. É muito complexo. Tá bom? Então, oi, Ana. É uma coisa que eu escolho comentar, falando sobre sucesso e prosperidade, não é isso? Não sei se muitas pessoas já perceberam, e eu tive já essa percepção. Paulo Vieira, outros voltado ao coach, voltado ao coaching, né? Voltado a empreendedorismo, como Eric Rocha e outros, Michel Temer, ele buscou nas constelações entender o porquê das pessoas não fluírem, mesmo com tanto conhecimento. Somente 1% de todas as pessoas que faziam curso com eles, de 3.000, 5.000, 1% conseguiriam chegar àquela meta. Então, eles foram entendendo como as constelações funcionavam, e então, hoje, tem a Elaine Euriveres, que estudou constelação, para que ela colocasse isso em prática nos movimentos dela. Então, hoje, essa dinâmica, e somente o olhar para o equilíbrio do dar e receber, se a gente for olhar somente para isso,
Se nós fôssemos só olhar para isso, é como você diz, a gente hoje já estava bilionária, né? Porque eu tenho 14 anos que eu sou terapeuta. Não vou dizer que eu não construí patrimônios, construí, porém, perdi. Exatamente. Não teve. Cadê a energia masculina para segurar? Não teve. A Gabi, a Isabel, a Amparo, elas estão fazendo. A Ana, a Cristina está na formação neurocognitiva sistêmica. A Isabel, a Amparo e a Gabi estão na formação Raízes Prósperas. O tempo todo eu estou trazendo, elas estão, já foi colocado o módulo 2, a gente teve só um encontro presencial, mas o tempo todo eu estou falando da neurociência, da cognição e do sistêmico. Se eu não entender que eu tenho o cérebro e que eu preciso aprender a aprender e a olhar para o sistêmico que está em mim, eu não vou para frente. E essa técnica, né, elas já existem. Cognição, neurociência e sistema. Só que eu trouxe como elemento novo, as 3 juntas para eu atender. Por que você falou que a minha terapia é diferente? Porque eu já trago essas 3 abordagens dentro da terapia. É pesado. Nem sempre a gente vê aquilo que a gente dá conta. Tem muita gente que para no meio do caminho, porque é pesado. Só que, quando vai de uma vez. É a neurociência, a cognição, que é aprender a aprender, e a sistêmica. Se eu não entender que são essas 3 forças que mudam a minha vida, eu fico. Certo? Bom, e a relação do feminino e do masculino com as pessoas da nossa família? Também influenciam? Sim. É óbvio que tudo é influenciado dentro desse masculino e dentro desse feminino. E vão impactar a gente. De uma certa maneira, de forma negativa ou de forma positiva, vai impactar. Para as mulheres dentro de um sistema familiar, a conexão com esse feminino vai se refletir, como eu já falei, na capacidade de nutrir, de cuidar, de intuir, de criar vínculos emocionais profundos. E na capacidade de expressar emoções de uma forma autêntica. Olha só, nutrir, olha os verbos, nutrir, cuidar, intuir, criar vínculos emocionais profundos, expressar emoções de uma forma autêntica. Isso é a representação de um feminino saudável. Né, dessa receptividade, dessa intuição, dessa sensibilidade emocional, onde eu vou me conectar com a terra e com a natureza. E quando uma mulher, está em equilíbrio com esse feminino, ela vai demonstrar empatia consigo mesma, compaixão consigo mesma, uma intuição aguçada, uma capacidade de se conectar emocionalmente com o outro, porque ela já está conectada consigo mesma. E se tiver ferido? Desequilíbrio. Ela vai enfrentar dificuldades de expressar as emoções, de estabelecer limites saudáveis. Então, se eu me agrido, eu abro espaço para que o outro possa me agredir também. E uma coisa muito que eu quero que vocês guardem: quem tem o feminino ferido vai ter dificuldade para acolher a sua própria vulnerabilidade. Dificilmente vai aceitar a sua vulnerabilidade, porque é algo que é próprio da energia feminina. E os homens dentro do sistema? Essa conexão com o masculino também vai se manifestar na capacidade de prover, de proteger, de liderar, de tomar decisões assertivas, de expressar o seu poder de uma forma construtiva, porque o masculino representa ação, representa força, determinação, coragem, capacidade para enfrentar desafios. E o homem está em desequilíbrio no seu aspecto masculino, ele geralmente, quando ele está em equilíbrio, ele vai mostrar essa coragem, essa assertividade, essa responsabilidade, essa habilidade de liderança,
essa capacidade de ação de uma forma decisiva. Já vou te ouvir, tá, Cláudia? Só que quando ele está em desequilíbrio, né, que ele está com esse masculino dele em desequilíbrio, o que ele vai apresentar? Comportamentos, dificuldade de comportamento de controle, vai apresentar agressividade, dificuldade em se conectar emocionalmente e também ele vai demonstrar vulnerabilidade. Olha que legal. A mulher tem dificuldade de demonstrar a sua própria vulnerabilidade e o homem já se torna vulnerável. Oi, Cláudia, pode falar. Nesse tema, né, observando o que você está dizendo, quando a pessoa ela paralisa, ela cria, ela tem motivação, ela tem intuição, tem empatia, tá, feminino, ok. Mas aí, chega na hora de ação e de, sei lá, o movimento que for para isso se manifestar, materializar, paralisa. O que acontece? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Masculino Não e tem desequilíbrio. masculino. Não tem Masculino. masculino. E aí vem esse masculino, ele vem por quê? Vamos buscar, porque você tem crenças limitantes, repetições de padrões, você deve estar olhando para alguma coisa lá no seu sistema. E quando a gente vem olhando para alguma coisa no nosso sistema, que a gente traz as crenças limitantes, o nosso cérebro não reage. Por exemplo, se eu tenho essa dificuldade de manter o dinheiro, eu tenho dificuldade de planejar, de raciocinar, eu tenho dificuldade de me organizar. Isso são funções executivas. Aonde ela está localizada? Aqui no início, ó, tá? do nosso pré-frontal. Então, eu tenho uma falta de ativação ou uma deficiência na ativação das funções executivas. Então, eu preciso, mas eu consigo? Não. Por quê? Porque as minhas funções executivas estão em disfunções. Então, eu tenho que olhar para as crenças que eu estou olhando, para os padrões de repetição. Eu tenho que entender que se o meu dinheiro não fica, é porque eu não consigo ter um planejamento estratégico. Se eu não tenho planejamento, é físico. Eu bato muito na tecla, Cláudia. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, mas é espiritual. Né? Não é, pessoal. Se tudo fosse espiritual, 1% é espiritual. Mas 99% é físico, é nosso. É nós que temos que ter a capacidade de estimular o nosso cérebro. Se o estímulo do corpo físico é importante, e para isso a gente precisa fazer atividade física, imagina o nosso cérebro, onde tem aqui milhões de neuroconexões. São milhões de computadores. Eles precisam arrear a bateria, eles precisam de ter nutrição, eles precisam de ter esse efeito da mineralina, enfim, a gente precisa ativar, porque senão, é músculo, ele para, ele enrijece. Então, 99% das nossas... A gente não consegue ter fé. Eu falo, eu creio em Deus. Basta ele deixar minha filha doente, eu vou lá e pergunto para ele: oh, meu Deus, por que o senhor fez isso comigo? Isso não é fé, isso é mentira. E aí nós temos aqui na nossa amígdala cerebral uma região que está relacionada a esse poder da fé. E se eu não tenho fé em Deus, eu não vou ter fé em mim. Porque eu tenho Deus aqui dentro de mim. Nós somos imagem e semelhança. Para quem não acredita em Deus, eu sei que acredita na força da ciência. Eu tenho a força da ciência aqui dentro de mim, porque eu tenho a inteligência, eu tenho a intuição, eu tenho a capacidade de nutrição. Só que eu não ativo. Faz sentido, Cláudia? Tá? Então, a pessoa já viveu isso. Já teve esse momento de ação, de não sei o quê. Aliás, vivia para isso. A vida pedia isso. E, de repente, a vida estabiliza de alguma forma e isso some.
é o seguinte, eu vou te responder fazendo, eu sempre faço para os meus alunos essa comparação. Você está no segundo ano lá da escola. Para você ir para o terceiro, você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que fazer prova, você tem que tirar nota. As provas ali são difíceis, certo? Aí tudo bem, você passou de ano, você vai para o terceiro ano. Chega no terceiro ano, você olha as provas do segundo ano, do primeiro ano, você fala, gente, mas eu fazia de letra, eu tirava isso aí, eu tiro de letra agora. Só que quando você estava no primeiro, no segundo, você teve que estudar, você teve que ralar. Aí, o primeiro ano estabilizou na tua vida, o segundo ano estabilizou na tua vida. Só que se você foi para um nível mais forte, né, um nível maior, que é o terceiro ano, ampliaram os conhecimentos, os conteúdos dobraram, as exigências do terceiro ano é totalmente diferente. Você já não é mais aquele bebezinho do primeiro ano, agora você já está indo para um quarto, então as exigências... Consegue entender? Nós nunca vamos ter estabilidade na nossa vida, nunca. Nós vamos ter ampliação de conflitos para que a gente possa cada vez mais nos melhorarmos como ser humano, desenvolver a nossa capacidade de amor próprio. Se a gente desenvolver isso, a gente consegue tudo o que a gente quer. Porque tudo que a gente quer vem daqui de dentro. Respondi? Gratidão, respondeu super. Exatamente. E aí, essa relação saudável e equilibrada com o feminino e o masculino, o que ele vai trazer para a gente? Veja se vocês têm harmonia, compreensão mútua, respeito, cooperação entre os membros da família. Só que quando esses aspectos estão em desequilíbrio ou feridos, vai surgir o quê? Conflito, padrões disfuncionais, dificuldade de comunicação, desconexão emocional entre as pessoas, entre irmãos, entre, né, e genro, enfim. Quantos conflitos familiares a gente pega dentro do consultório? Ou quantos conflitos familiares a gente vive no nosso seio familiar? A gente consegue trabalhar tudo isso? Consegue. Lógico que consegue. Através do autoconhecimento, do entendimento e da transformação dentro desse sistema, que é dentro de nós para o outro. E eu digo que, por onde a gente começa essa cura? Honrando o nosso feminino e o nosso masculino que nós temos dentro de nós. É o começo da nossa cura. Eu honro o feminino, eu honro o masculino que eu tenho dentro de mim. Para que eu possa honrar o feminino e o masculino dos membros da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Porque assim eu vou fortalecer esses laços afetivos. Eu vou fortalecer a empatia, a compaixão, a conexão emocional com a minha família. E isso vai fazer com que eu consiga criar um ambiente familiar mais acolhedor, mais amoroso, mais solidário, onde eu possa ver cada pessoa, e ele vai sentir que ele está sendo visto, ele vai sentir que ele está sendo ouvido, ele vai sentir que ele está sendo valorizado por mim. Mas e se ele não fizer? Qual o problema? Eu estou falando de mim, eu não estou falando do outro. É eu que tenho que enxergá-lo, é eu que tenho que ouvi-lo, é eu que tenho que valorizá-lo, porque o conhecimento é meu, não é dele. A evolução é minha. Eu estou no terceiro ano, talvez ele esteja lá no jardim da infância. Não dá para eu cobrar de quem está no jardim da infância a mesma prova, avaliação que eu cobro de um aluno do terceiro ano. Quando a gente entende isso também, a gente abre mão do julgamento e das críticas. O Dr. Celso Charuri tem uma frase maravilhosa, que ele fala assim: amar é aceitar o outro na limitação dele. Ele não fala na questão da convivência, ele não fala que você tem que ser igual, ele fala que é aceitar o outro na limitação dele. É aceitar o outro. Para você poder também aceitar o outro, você precisa se aceitar. Certo? Bom, essa relação, então, da nossa energia feminina, da nossa energia masculina, também traz um papel fundamental na forma com que nós lidamos com as pessoas da nossa família. E da forma com que essas pessoas se relacionam entre si e vão criando, vão gerando experiências no mundo.
né? Principalmente ali ao seu redor. E quando nós temos essa consciência, nós vamos trazendo comportamentos mais respeitosos, nós vamos trazendo harmonia, nós vamos nos curando. E o crescimento dentro desse sistema vai cultivando, vai gerando relações mais saudáveis, mais significativas. O equilíbrio, então, como que eu posso entender? Esse equilíbrio do feminino e do masculino, dentro de mim, dentro de você, ele está associado a essa harmonia, a essa integração da intuição, da compaixão, da empatia, que são aspectos femininos, com a assertividade, a racionalidade, a ação, a força, que são aspectos masculinos. Certo? E quando a gente pensa nesse desequilíbrio do feminino e do masculino, a gente pode entender sobre vários aspectos, sobre várias culturas, sobre várias formas dentro das culturas. De acordo com os princípios sistêmicos, os relacionamentos familiares, principalmente com os nossos pais, vai desempenhar um papel fundamental na formação da nossa identidade. E na forma com que nós vamos internalizar os padrões comportamentais que são relacionados a essa energia feminina e essa energia masculina. Eu gosto sempre de trazer exemplo. Eu vou trazer mais um exemplo para vocês. Vamos lá. O feminino e o masculino em uma pessoa pode, tá bom? Na ciência a gente nunca fecha. Então a gente fala que pode ser associada à internalização de figuras parentais, dinâmicas familiares disfuncionais, traumas, modelos culturais e expectativas sociais. E aí, por isso que dentro da constelação a gente enxerga um monte de coisa, porque tudo isso vem à tona dentro de uma constelação. Se eu pegar, por exemplo, o modelo parental, são os relacionamentos complexos com os pais ou com as figuras parentais, que estão influenciando na forma como uma pessoa vai incorporar esses aspectos femininos e masculinos dentro de si mesma. As dinâmicas familiares, através dos padrões disfuncionais dessas dinâmicas familiares, por exemplo, relação de poder desequilibrado, expectativa de gênero muito rígida. Eu atendo um casal que a mãe acha um absurdo a filha deixar o marido lavar as louças. Isso não é papel de homem. Então, a gente tem uma expectativa de gênero muito rígido. Segredos familiares impactam a manifestação desse equilíbrio ou desse desequilíbrio. Traumas, experiências de vida, que vai incluir eventos traumáticos, abusos, tanto sexuais, físicos, emocionais, psicossociais, rejeição, eventos significativos, tudo isso influencia para que possa ter uma perturbação desse equilíbrio entre o feminino e o masculino. Também nós temos influências culturais e sociais, normas culturais, expectativas sociais muito rígidas de gêneros, pressões sociais, afetam essa expressão desse equilíbrio dessas duas energias. E trazendo aqui para a abordagem sistêmica, essa ideia do equilíbrio entre o feminino e o masculino está ligado à harmonia nas dinâmicas internas, nas dinâmicas emocionais e nas dinâmicas comportamentais de uma pessoa. Olha só, de novo eu vou repetir porque isso é fundamental. O equilíbrio do feminino e do masculino está ligado à harmonia das dinâmicas internas, emocionais e comportamentais. Nosso, é nosso. E quando existe esse desequilíbrio, vai sugerir, refletir em desafios, em dificuldades nas mais variadas áreas da nossa vida. Vai nos trazer, sim, prejuízos muito grandes. Quais são esses prejuízos? Vamos lá. Dificuldades nos relacionamentos. Porque o desequilíbrio entre o feminino e o masculino impacta a forma como eu me relaciono com o outro. Isso vai resultar em dificuldades na minha comunicação, na minha intimidade, na minha conexão emocional com ele. Também vai ter como prejuízo tensões internas, conflitos, você já deve ter sentido isso.
A desarmonia entre o feminino e o masculino resulta em tensões. Sabe quando a gente fica tensa? Conflitos de identidade, dificuldades para a gente expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos de uma forma assertiva, de uma forma coerente. Um outro ponto para vocês saberem quais são os prejuízos: falta de resiliência e de adaptabilidade. Um desequilíbrio entre essas energias impacta a nossa capacidade de lidar com desafios, com a diversidade, com a mudança, levando à falta de resiliência e essa capacidade de nos adaptarmos aos diferentes conflitos que nós temos. Outro prejuízo: problemas de saúde mental e emocional. Essa desarmonia, esse desequilíbrio contribui, sim, para os problemas de saúde mental, que vai incluir ansiedade. A gente pega muitas pessoas ansiosas, ainda bem que nós não somos, né? Mas ansiedade, depressão, desânimo. Quantas pessoas a gente pega aí com falta de motivação, desconexão emocional? Mais um prejuízo: dificuldades na autorrealização e no propósito de vida. Vai dificultar esse desequilíbrio entre o feminino e o masculino, a busca por um propósito de vida significativo. E a realização de potenciais únicos, porque vai trazer para a gente aquele sentimento de vazio, aquela inquietação interior. Olha quantos prejuízos nós temos na vida. E se eu falar para vocês, levanta a mão quem já passou por algum desses ou mais de um, eu acredito que todos aqui vão concordar que já passou, que já viveu, ou que ainda vive. Porque é uma construção, e é uma construção muito lenta. Qual é o nosso objetivo, então? Qual é o meu objetivo com essa aula? Trazer esse conhecimento para que todos nós possamos investigar como a integração equilibrada do feminino e do masculino vai trazer para a gente um maior bem-estar emocional, relacional e individual. E a ideia desse desequilíbrio do feminino e do masculino, quando vem para o cérebro, a gente fala que é uma metáfora, porque esse desequilíbrio ele está ligado a conceitos psicológicos e também a conceitos comportamentais. Não temos uma área específica para falar aqui desenvolve a energia feminina, aqui desenvolve a energia masculina. Eu faço questão de deixar isso claro para vocês, tá bom? Só que a gente tem que entender que essa atividade cerebral, ela é multifacetada e altamente complexa, e ela vai estar relacionada com aquilo que o nosso feminino e o masculino nos afeta. Por exemplo, empatia e compaixão, por exemplo, que é associado ao feminino. Assertividade e racionalidade, que é associado ao masculino, estão relacionados a conjunto de habilidades e de padrões comportamentais que são super complexos, que não dá para eu falar, é aqui que desenvolve, é aqui. Só que, se a gente for olhar essa complexidade de uma forma mais ampla, eu vou entender que eu preciso ter regulação emocional, eu preciso ter percepção social, eu preciso ter tomadas de decisões, regulação comportamental. Isso são processos cerebrais. Portanto, envolve diversas regiões cerebrais, incluindo o pré-frontal, a amígdala cerebral, o córtex cingulado, que está relacionado ao comportamento social, e as outras estruturas. Faz sentido isso para vocês? Que é sistêmico, mas também é físico? Que é sistêmico, é físico, e eu preciso aprender a fazer diferente? Ótimo, Amanda. Perfeito. Né? Então, essas áreas do cérebro que eu citei, elas são peças-chave, gente. Perfeito, Amanda, obrigada. São peças-chave, porque no meu processamento emocional, que é onde está a empatia, a regulação do humor, eu trabalho tudo isso onde? Nas funções executivas.
nas capacidades cognitivas, nas capacidades emocionais. Esse desequilíbrio entre o feminino e o masculino vai estar associado, então, a dificuldades na regulação emocional, na tomada de decisões, na forma como a pessoa lida com desafios e com as relações interpessoais. E essa visão está ligada exclusivamente ao psicológico e ao comportamental. Só que existem áreas específicas cerebrais que me impulsionam a agir assim. Certo? Vamos olhar agora para a constelação sistêmica? A gente entende, através da constelação sistêmica ou da abordagem sistêmica, que existem dinâmicas familiares e desequilíbrio entre os nossos pais, entre os pais dos nossos pais, que foram transmitidos de geração para geração. E a gente também, se a gente não cura, a gente transmite para gerações futuras. Só que é importante nós entendermos que essas visões estão ligadas a uma perspectiva metafórica, simbólica, e não a uma explicação científica. Porque, senão a gente fala assim, é ciência? O resultado, sim. O resultado, sim. Mas por que é metafórico e simbólico? Porque eu posso curar no momento que eu quiser. Entre aspas, se quiser. Por quê? Quando eu tenho o autoconhecimento e eu começo a mudar o comportamento, eu curo. Então, necessariamente, eu não preciso passar para frente. Certo? E aí me perguntaram, semana passada me fizeram essa pergunta, e eu trouxe para vocês. A pergunta foi exatamente essa. Bel, filhos de pais que têm desequilíbrio entre feminino e masculino, a gente herda esse desequilíbrio? E aí, o que vocês acham? A gente herda esse desequilíbrio? Eu acredito que herda sim, Bel. Porque Oi, se somos 50%, desculpa, se somos 50% feminino, mãe, e 50% pai, eu acredito que herdamos sim. Estou errada? Peraí, deixa eu ouvir a Cláudia agora. Até por conta do repertório, né? A gente aprende, e aquilo que a gente aprende neste lugar de filho, né? O nosso repertório não é diferente daquilo que foi passado, né? Como você disse agora, quando a pessoa já tem uma outra consciência e faz diferente, aí começa a mudança. Mas se o pai e a mãe têm essa visão, eles vão passar aquilo que tem. Oi, Amparo. Oi, meu amor, tudo bem? Oi, pessoal. Então, eu acredito que acaba repetindo o padrão, porque os filhos olham o mundo pelos olhos do pai e da mãe, né? Então, fica muito complicado, porque a visão deles está muito focada no que o pai e a mãe faz e falam. E fora as outras consequências genéticas, igual a Cláudia falou, né? 50-50, carrega, meu. Eu vou juntar o comentário da Amanda, porque ela está sem o microfone hoje. Ela coloca aquela, não acredita que herda. A partir do momento que podemos escolher, tudo depende da nossa escolha. É o seguinte, de acordo com todas essas crenças sistêmicas que a gente vivencia, porque os nossos pais é o primeiro grupo psicossocial que nós somos inseridos. Então, de acordo com essas crenças limitantes deles, a gente vai acreditando, porque o nosso pai e a nossa mãe é ídolo para a gente. Tudo que eles fazem, tudo que eles falam, a gente acredita. Então, nós somos afetados pelas dinâmicas parentais, pelos desequilíbrios desses pais. Em específico, a pergunta é, eu herdo esse desequilíbrio do feminino e do masculino? Então, é o seguinte, se eles trazem esse desequilíbrio por N fatores, nós vamos, como resultado, de uma certa maneira, ser influenciado na forma com que os nossos pais assimilam e expressam as suas próprias energias e as próprias características do feminino e do masculino. Então, a suposição é de que esses desequilíbrios parentais,
eles possivelmente contribuem para os nossos padrões comportamentais, emocionais, relacionais, né? Que a gente vai assimilando na relação com eles. Só que quando nós temos a consciência, seja pela terapia, seja por leitura, seja por constelação, onde a gente tem essa consciência e nós vamos identificando esses padrões familiares, nós podemos fazer diferente. No entanto, é essencial que a gente possa entender que essas perspectivas devem ser interpretadas como algo muito mais complexo, porque aí entra também contribuições de fatores genéticos, fatores ambientais, culturais, relacionais, para que possa ser formado os nossos comportamentos humanos, não só esse desequilíbrio, tá bom? Então, é importante que a gente olhe para isso com muito cuidado, com muita sensibilidade. Pode falar, Amparo. Eu entendi agora, né, que a gente está vulnerável a repetir e a fazer igual, né? E até pelo motivo que eu falei, que como a gente olha o mundo pelos olhares dele, é natural. Agora, por exemplo, assim, o meio onde eu convivo, as pessoas que estão à minha volta, que têm um comportamento que são mais agradáveis ao meu pensar, pode ajudar nessa transição para que eu não cometa as mesmas diferenças do pai e da mãe? Com certeza. Ó, eu estava pensando agora num caso seguinte: uma criança foi gerada por uma mãe e por um pai, né? Recebeu esse DNA do pai, que eles são extremamente desequilíbrios. Eles estão desequilibrados entre o feminino e o masculino. Só que essa criança passa a ser adotada por uma família que tem um equilíbrio. E aí, o que fica mais forte? A genética ou o ambiente? A gente tem que entender que cada pessoa é única e que vai interferir várias variáveis que vão moldar o nosso desenvolvimento pessoal, além das dinâmicas familiares. Como eu falei, a herança comportamental e emocional, ela é abordada e deve ser olhada para a gente de uma forma muito ampla, onde a gente tem que ter uma compreensão muito mais empática dessa complexidade, das influências que moldam a nossa vida. Porque senão nós vamos colocar culpa no nosso pai o tempo inteiro. Tempo inteirinho a gente vai colocar. Não é assim. Existem vários fatores que interferem. A relação, como vocês já falaram, as crenças que são expressas nessa relação, enfim, os fatores genéticos. Só que, quando nós vamos buscando tudo isso, a gente consegue mudar. Certo, Amparo? Certo. Seu raciocínio está certinho, é isso mesmo. Na verdade, é assim. Um raciocínio complementar. Pode buscar. Exatamente. Uma outra pergunta que fizeram também, que eu escrevi, guardei e eu trouxe para vocês, é essa aqui, ó. Há uma idade mínima? E aí eu acrescentei, a pergunta foi, há uma idade mínima para que eu possa gerar o desequilíbrio entre o feminino e o masculino? E aí eu completei a pergunta trazendo se há uma idade máxima para a gente gerar desequilíbrio entre o feminino e o masculino. O que vocês acham? É relacionado à idade ou não? Eu acho que não. Cláudia também concorda que não? Diante desses fatores todos que você está mostrando, né, e a gente sabe que mesmo dentro da barriga da mãe, vamos dizer assim, né, já existe vida e existem percepções, o cérebro está lá funcionando, formando, né, e essa formação vai cair, eu acredito, né, que vai de encontro às percepções da mãe, né, do ambiente externo também. E aí vai criando, mas não tem idade. E como eu falei, né? A pessoa já viveu
um momento X, né, onde estava tudo criava e de repente, passado uns anos, estagna, não consegue e vai que, né, e tem 65 anos. Exatamente. Não existe idade específica que vai determinar um ponto de inflexão para a criação desses desequilíbrios. Né? O que a gente considera é a dinâmica familiar dentro desse contexto mais amplo, onde a gente possa olhar para todas as influências que nós recebemos durante a vida. Em todas as situações, existem fatores também sociais. É óbvio que eles vão afetar, eles vão interferir, na verdade, eles vão intensificar algo que eu já trouxe, mas não existe realmente uma idade. Foi nessa idade que você trouxe o desequilíbrio, porque é um conjunto de fatores, né? Que a gente foca nos padrões, nos relacionamentos, nas dinâmicas ao longo das gerações, é a idade da consciência que permite isso. Sim, quando eu tenho consciência, eu consigo. Quando eu tenho a consciência, eu consigo me permitir fazer diferente, mudar. Mas enquanto eu não tenho essa consciência, eu vou recebendo todas essas influências do meio, que vai me trazer esse equilíbrio ou desequilíbrio entre a minha energia feminina e masculina. Então, oi, Ana. Falando um pouco sobre essa energia feminina e masculina, você falando no neurocognitivo, como isso funciona. Na medicina tradicional chinesa, a gente trabalha a energia Yin Yang, que é o masculino e o feminino, né? E a energia Yang, quando muito forte, ela afeta o Yin, que traz o medo do sucesso, né? E eu fico observando isso. O nosso corpo, ele funciona de uma forma muito perfeita. E é aquela coisa, é o equilíbrio de dentro para fora. É sempre o de dentro para fora, nunca de fora para dentro, né? E você falando do neurocognitivo, de tudo como funciona, para o equilíbrio e essa energia, né? Para ela se equilibrar, veio em mim essa informação, que a gente estuda na medicina tradicional chinesa, que temos que estar equilibrando sempre essa energia, não masculino e o feminino, como sexualidade, mas como energia, né? Porque quando essa energia ela está em desequilíbrio, ela começa a trazer processos de doenças, né? Como, por exemplo, se eu estou em excesso da energia yang, que é o masculino, então eu começo a ter danos, porque é uma energia mais forte, eu começo a ter danos nas minhas estruturas de órgãos, e eu começo a ter resultados disfuncionais também na minha realidade presente. É muito, é fantástico isso daí. É isso mesmo. Oi, Cláudia. Pergunta que não quer calar é a seguinte: a parte nutricional, e talvez a Ana já tenha começado essa resposta, ela também influi, por exemplo, quando você fala das cognições do cérebro e tal, falta de algumas vitaminas, minerais, também vai trazer esse desequilíbrio entre o masculino e o feminino ou não alcança? Olha, há pesquisas que falam da nossa alimentação. Tá? Tem pesquisas novas na neurociência que falam até que uma alimentação diferenciada, específica, ajuda até no Alzheimer. Dentro da neurociência, tudo é possível, mas não existe uma pesquisa que fale, que coloque assim, é isso. Porque tudo que a neurociência, ela muda a cada segundo, praticamente. Então, se existe uma questão da alimentação para a relação com Alzheimer, talvez não exista relacionado ao feminino e ao masculino, mas exista uma nutrição para a nossa regulação emocional,
para a nossa empatia, que são para a nossa força, para a nossa coragem, que são resultantes dessa energia. Porque o feminino e o masculino é uma energia, é uma capacidade. O fato que a má alimentação causa desequilíbrio químico no organismo, exatamente. Então, se causa desequilíbrio, com certeza também causa equilíbrio, certo? Por exemplo, eu tenho um problema seríssimo com sangue. Eu tenho sangue fraco. Então, hoje, dentro da medicina chinesa, a minha alimentação é extremamente diferente. Eu não posso comer frutas amarelas, eu só como frutas vermelhas. Eu não posso comer saladas frias, eu só tenho que comer legumes e vegetais quentes, certo? Então, isso influencia até na minha capacidade de foco e de concentração. E o bonito é isso, né? Que tudo vai levando a uma coisa a outra, tá bom? Oi, Ana. Falando sobre essa questão da vitamina, né, na medicina tradicional chinesa, por exemplo, num fato de eliminação de trauma, um desgaste muito energético, mental, né? Por exemplo, quando nós vamos vasculhar de onde veio aquela dor, então você desgasta muita energia mental. E geralmente essa energia vai fazer com que você tenha um desequilíbrio de baixa energia. Você pode ter uma dor de cabeça, você pode ter uma informação. Então, assim, essa falta de vitamina, como afeta também a questão cognitiva também, né? Essa falta de vitamina, ela causa tanto hormonal como química, como também por exemplo, quando você tem uma baixa energia do masculino e o feminino, e isso afeta o rim, o fígado, o pâncreas, então você tem que equilibrar essa energia com algumas vitaminas. Exatamente. É bem essencial isso daí ser olhado também. Por exemplo, a gente cita muito na medicina tradicional chinesa, a partir dos 40 anos, quem bem soubesse tomava creatina, né? Porque ele vai dar a energia e o equilíbrio necessário para o seu dia a dia, para o cognitivo, para a locomoção motora, todo esse aspecto, né? Exatamente, é isso aí. Bom, pessoal, a gente tem que ir encerrando e eu quero colocar mais alguns pontos que eu acho que é interessante, porque a gente já está aqui há praticamente 1h30, olha que gostoso, nem parece, né? Mas eu acho que ficou muito claro para todo mundo que esse feminino e esse masculino, quando eles estão equilibrados, eles vão resultar numa harmonia emocional, numa integração saudável, que são características, vamos dizer assim, tradicionais, peculiares a esse equilíbrio. E aí, a gente tem aqui como uma curiosidade, como um complemento, as energias complementares, porque dentro da sistêmica, o conceito do equilíbrio entre o feminino e o masculino está associado a essa ideia de que essas energias são complementares e que devem coexistir de uma forma equilibrada dentro de uma pessoa, para que ela possa viver um bem-estar integral. Temos também a relação das influências familiares e as dinâmicas entre os pais e a família de origem como fatores importantes que também contribuem para o equilíbrio ou para o desequilíbrio do feminino e do masculino. Eu estou fazendo agora um resumão, certo? Temos a expressão emocional e comportamental, onde esse equilíbrio entre o feminino e o masculino é frequentemente associado a essa expressão equilibrada de qualidades como empatia, sensibilidade, assertividade, racionalidade, e como essas qualidades vão se manifestar na nossa vida. Temos também autorreflexão e aceitação. Muitas vezes, essa importância da autorreflexão que eu falei para vocês, saiam do piloto automático, comecem a se observar,
vai trazer essa aceitação dessas diferentes energias do masculino e do feminino, para que a gente possa construir esse equilíbrio interior de uma forma mais integrada, de uma forma mais saudável. Vamos compreender essas forças internas, incentivando em nós mesmos a exploração de como essas forças vão influenciar o nosso funcionamento emocional, relacional, comportamental. Então, todos esses pontos, quando eles são explorados dentro do contexto dessa abordagem sistêmica, vai nos trazer essa compreensão muito mais ampla das influências e das dinâmicas que vão influenciar esse equilíbrio ou desequilíbrio entre o feminino e o masculino. E para a gente alcançar esse equilíbrio, é fundamental realizar um trabalho interno que seja voltado para compreender, para integrar as qualidades associadas a essa energia feminina e a essa energia masculina. Então, dicas aí para vocês. Primeiro, reconhecimento da energia feminina e da energia masculina em você. É importante que cada um reconheça as características que vocês associam em vocês, a energia feminina e a masculina, e dentro de vocês, como se relaciona com o mundo ao redor, que vai incluir a compreensão dessas qualidades, de como essas energias vão se manifestar na vida de vocês. Primeiro ponto para vocês alinhar o feminino e o masculino é o reconhecimento. Segundo, respeito e aceitação às qualidades femininas e masculinas, buscando compreender e aceitar que essas qualidades tradicionalmente, que são associadas ao feminino e ao masculino, vêm promover um senso de respeito e de valorização quando elas estão integradas. Terceiro ponto de cura, equilíbrio e integração. Trabalhar para encontrar esse equilíbrio saudável entre as energias feminina e masculina, integrando assim as qualidades, a força, a limitação de ambas na personalidade de vocês. Quarto ponto para cura, autoconhecimento e integração. Quanto mais autoconhecimento em relação a essas polaridades do feminino e do masculino em si mesmo, isso vai promover que você possa integrar e aceitar os traços e as características associadas a essas duas energias. Se eu sei o que o feminino provoca em mim, o que o masculino provoca em mim, eu vou montar um planejamento para que eu possa integrar essas forças na minha relação comigo e com o outro, e com todas as situações do cotidiano. Trabalho também com a constelação familiar ajuda muito, porque a constelação vai nos mostrar algum desequilíbrio, né, para que a gente possa curar essas nossas relações. E eu quero finalizar com vocês colocando o seguinte, que essa ideia, quando eu pensei em trazer esse equilíbrio entre o feminino e o masculino, é porque eu acredito no papel importante que ele tem na relação do nosso bem-estar e com a nossa plenitude. Cada um de nós, eu, você, cada um de nós carrega energias e características tanto do feminino quanto do masculino. E quando se fala nesse equilíbrio, não se trata apenas desses aspectos ligados ao gênero, mas dessas qualidades que nós temos que ter essa consciência, desses atributos, dessas energias que são associadas e culturalmente, né, a esses conceitos. O feminino, lembra? Vamos lá, intuição, compaixão, receptividade, conexão emocional profunda. Masculino, ação, racionalidade, força, proteção, liderança, tomada de decisão assertiva. E essa integração nessas duas forças é essencial para a nossa saúde e para a nossa integridade como ser humano. E quando alguém está em desequilíbrio, vai enfrentar dificuldades em diferentes áreas da vida, nos relacionamentos, na tomada de decisão, na expressão emocional, na saúde física e mental. Portanto, que vocês possam buscar a harmonia entre esse feminino e o masculino dentro de si mesmos, para que vocês possam se construir como seres humanos mais completos,
mais autênticos e mais conectados consigo mesmo. E principalmente com o mundo ao redor de vocês. Quando a gente tem essa conexão, a gente tem uma maior sensação de plenitude, de bem-estar, de realização pessoal. E eu sempre vou enfatizar a importância do equilíbrio entre o feminino e o masculino. E quando eu coloco como esse equilíbrio, não significa eliminar ou reprimir características que são relacionadas ao feminino ou que são relacionadas ao masculino, mas a integrar e aceitar essas energias de uma forma equilibrada e saudável. Cada indivíduo possui uma combinação única dessas qualidades. E esse processo pelo equilíbrio é uma jornada pessoal, é uma jornada transformadora. Uns chegam mais rápido, outros demoram mais, mas é uma jornada pessoal. E esse equilíbrio é um caminho para a nossa plenitude, para a nossa saúde, que vai fazer com que a gente consiga uma conexão muito maior com a gente mesmo, para depois com o mundo. E quando eu tenho essa visão dessa integração, dessa qualidade dessas forças, eu vou ter uma vida muito mais autêntica, muito mais equilibrada, muito mais significativa. Então, eu acredito muito que o equilíbrio do masculino e do feminino, o equilíbrio do masculino tem o poder de transformar vida, de trazer prosperidade e abundância, e uma vida saudável em todos os aspectos. E quando eu integro essas qualidades do masculino, com a coragem, a determinação, a ação, a sensibilidade, a compaixão e a intuição, que é inerente à força do feminino, eu abro espaço para uma existência vibrante, para uma existência plena. Eu encontro a força para eu perseverar diante de qualquer desafio. Eu encontro a sabedoria para que eu possa nutrir as conexões significativas com o mundo ao meu redor. Então, que cada passo em direção a esse equilíbrio do masculino e do feminino possa conduzir cada um de vocês a essa jornada de autodescoberta, de crescimento, de bem-estar. E que essa integração conduza vocês à prosperidade, à abundância e a uma vida repleta de saúde em todos os níveis, em todas as áreas da vida de vocês. Que cada um, junto comigo, possa abraçar essa totalidade, que é o nosso ser, se permitindo florescer em todas as áreas das suas vidas. Que o equilíbrio do masculino guie vocês para uma experiência e para uma existência verdadeiramente plena. E que essa busca pelo equilíbrio seja o caminho para vocês viverem a vida que vocês merecem. Que o masculino equilibrado seja um impulso para vocês viverem com propósito, com alegria e com realização. E que assim, junto comigo, vocês possam colher os frutos dessa existência vibrante, saudável e próspera. O equilíbrio do masculino e do feminino é um chamado para a plenitude, para a prosperidade e para a saúde incondicional. Que a gente possa escolher avançar nessa jornada transformadora. Eu agradeço muito vocês terem ficado comigo até o final. E estou aí, qualquer dúvida. Eu só não vou fazer o exercício de meditação porque a gente já avançou o sinal, mas eu prometo para vocês que eu marco um outro dia para a gente fazer esse sinal, a gente fazer esse exercício. Combinado? Grande beijo. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta. Se a gente pode encerrar. Para mim está perfeito. Obrigada, Belde. Obrigada, pessoal. Podemos encerrar? Gratidão, pessoal. Até o próximo Circuito Sistêmico. Tchau. Beijo no coração. Amei participar. Amei. Amei você estar aqui, Ana. Eu também. Tchau. Tchau.